de obedecer ao nosso Deus, Sua palavra, e amá-lo cada vez mais e mais. Que esse seja não só uma letra de uma canção, mas que de fato seja a expressão da nossa vida. Nós vamos dar sequência à nossa carta que nós estamos meditando, a carta de Paulo aos Colossenses. Eu convido você a abrir sua Bíblia em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, deixa aberto sua Bíblia aí em Colossenses. Nós já falamos que Colossenses segue o padrão das epístolas, das cartas de sua época, e também segue o padrão adotado por Paulo na carta que ele escreve. E nós vimos que a carta aos Colossenses, ela começa com uma saudação inicial. Paulo começa saudando a igreja. E depois Paulo, nessa carta, ele faz uma ação de graça e uma oração pela vida daqueles irmãos. E depois Paulo começa a desenvolver a sua carta, o corpo da carta, o desenvolvimento dela, até que ele chega na saudação final. E na parte do desenvolvimento da carta, Paulo ele descreve sobre a supremacia de Cristo, a primazia de Cristo Jesus, a superioridade de Cristo Jesus. E Paulo, depois de explicar sobre a supremacia de Cristo, a primazia de Cristo, ele explica o seu trabalho pela igreja, a sua condição de ministro, e fala sobre o seu ministério em Jesus, que é o centro da sua pregação. E depois ele muda um pouco a sua atenção dele mesmo, do seu ministério, para a relevância do seu ministério para os colossenses, e para a ameaça do ensinamento falso que eles estavam enfrentando. Em seguida, ele começa uma série de advertências contra os falsos ensinos, e os problemas das promessas vazias desses ensinamentos. E Paulo ele condena o gnosticismo, que é uma teoria que sustentava um dualismo em relação ao espírito e à matéria, e ainda diziam que alguns possuíam um conhecimento mais elevado, uma verdade superior, que era conhecida apenas por poucas pessoas. Paulo ele combate aqui o legalismo, um cerimonialismo judaico, que muitas vezes estava suprimindo o lugar de Cristo na vida daqueles irmãos, ou no ensinamento que estava fazendo, ou pudesse levar que aqueles irmãos colocassem Cristo em segundo lugar e se tornassem legalistas. Paulo ele critica o sincretismo, o misticismo, uma forma de distorcida de espiritualidade que aquela igreja vivia, que inclusive levava eles a adorar e colocar uma certa evidência a anjos. E Paulo depois ele vai combater o que nós vimos a semana passada, o ascetismo, que é a crença de que nós podemos crescer espiritualmente simplesmente abstendo de algumas coisas, ou flagelando e mortificando o corpo. Em resumo, Paulo ele encoraja aqueles cristãos relativamente novos a continuarem na verdade de Cristo, os advertindo contra as influências religiosas externas. E quando nós lemos Colossenses como um todo, nós vamos ver que o objetivo geral dessa carta é apresentar aos colossenses a centralidade de Jesus Cristo em todas as áreas da vida humana. É interessante que até esse momento, capítulo 1 e capítulo 2, Paulo ele está combatendo a heresia, sim, é verdade, mas ele está explicando o evangelho, ele está estabelecendo a doutrina para aquela igreja. E Paulo, como de costume nas suas cartas, depois de estabelecer a doutrina, Paulo ele passa a aplicar o evangelho. Ou seja, Paulo passa a dizer como viver, como colocar esse evangelho na prática. Como viver esse evangelho na prática que nós vemos a partir do capítulo 3, aqui de Colossenses. Paulo vai sair desse aspecto mais doutrinário, mais base, dizendo que a supremacia de Cristo, criticando as formas que eles usavam para de alguma forma viver a sua religiosidade. Paulo vai dizer que eles precisavam continuar enraizados em Cristo, firmes em Cristo, mas agora ele vai dizer como viver tudo isso na prática. Para que serve tudo isso? Para que a gente aprende tudo isso? Para que isso precisa estar bem dentro do nosso coração? Como nós vamos viver essa verdade? E é isso que nós vamos ver a partir de agora do capítulo 3.
né? Hoje uma parte, a semana que vem mais uma parte, e na seguinte o capítulo 4, que são essas instruções práticas. Capítulo 3, de 1 a 11, diz assim a palavra do Senhor. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre. Mas Cristo é tudo e está em todos. Amém? Palavra do Senhor para nós. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e pedimos humildemente, mais uma vez, fala aos nossos corações, ó Pai. Continue falando conosco aquilo que o Senhor deseja nos advertir, ó Pai, nos ensinar, e que o teu Espírito Santo, ó Pai, opere a tua palavra em nós e que sejamos transformados pelo Senhor. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Paulo, ele começa a partir de agora, como eu disse, nos ensinar a como ter uma vida focada em Cristo. Pensar nas coisas que são do alto, as evidências de uma conversão genuína, de uma conversão verdadeira. Paulo vai dizer para aqueles irmãos qual a maneira de que eles devem viver a vida cristã. E assim como Paulo, ele ensina os colossenses a viverem essa nova vida em Cristo, eu quero nessa noite extrair desses versos duas lições para vivermos a nossa vida cristã, para vivermos essa nova vida em Cristo. Primeira lição que eu quero deixar para nós, dos versos de 1 a 4 aqui, é que eu e você devemos ter uma vida centrada em Cristo. Tenha uma vida centrada em Cristo. Olha o que Paulo diz, que nós lemos aqui: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Ou numa outra versão, uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Paulo, ele começa esse capítulo 3 utilizando uma expressão, portanto, ou na outra versão que eu li, uma vez que. Paulo, ele está aqui fazendo uma conexão com aquilo que ele havia dito anteriormente e o que ele desejava ensinar a partir desse momento. Paulo, ele aparentemente, ele está concluindo o seu pensamento que começou lá no capítulo 2, onde ele diz que eles tinham morrido com Cristo e deveriam evitar os princípios elementares desse mundo, não se sujeitando à religiosidade e a regras inúteis. Por isso, de fato, aqueles irmãos, se eles levam a sério a nova vida em Cristo, eles deveriam viver de acordo com essa nova vida. E como é viver de acordo com essa nova vida para Paulo? Primeiro, procurem as coisas que são do alto. Mantenham os seus olhos fixos nas realidades do alto. Mantenham um pensamento, pensem nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Essa ordem que Paulo dá aqui para aqueles irmãos está fundamentada na identificação, na apropriação dos cristãos com Cristo na sua morte e na sua ressurreição. As coisas do alto deveriam controlar os nossos pensamentos. As coisas do alto deveriam nos fascinar. Aqueles irmãos, queridos, deveriam buscar as coisas norteadas por Cristo. Eles deveriam olhar para cima
e ver as coisas na perspectiva de Cristo. Essa deveria ser a perspectiva que o crente deveria viver a vida, considerando realidades espirituais. Por outro lado, o que não é crente, o incrédulo, ele está com seu coração centrado nas coisas terrenas. O incrédulo não tem uma vida influenciada e direcionada em relacionamento com Deus que existe eternamente, está no céu, que criou todas as coisas para a sua glória. O incrédulo, ele vive para si mesmo. Os seus olhos estão fixos nas coisas deste mundo. O que importa é a sua satisfação aqui nessa vida, comer, beber, prazer, sucesso material, que são os seus alvos e os seus objetivos. Mas Paulo, ao advertir aqueles irmãos a procurarem, a manterem o pensamento nas coisas do alto, está dizendo para eles não fixarem os olhos, as suas mentes, para as coisas deste mundo, para as ofertas, para as seduções deste mundo que nos distanciam de Deus, e a não adotarem o estilo e filosofia de vida dos incrédulos. Lendo algumas coisas sobre esse verso aqui, li algo muito interessante, alguém dizendo assim: aqueles que em seu coração esvaziam o céu, bem cedo passam a viver vazios aqui na terra. Aqueles que em seu coração esvaziam o céu, bem cedo passam a viver os vazios aqui na terra. O cristão, ele deveria ter o seu coração cheio das coisas celestiais, das coisas de Deus. Eu e você, queridos, não fomos feitos para ficarmos plenamente satisfeitos ou para vivermos apenas com a nossa própria sobrevivência, o nosso próprio prazer, preencher a nossa agenda com a nossa satisfação pessoal. Nós fomos feitos para viver, para ver mais do que os nossos olhos podem enxergar. Nós fomos feitos para a glória de Deus. Nós deveríamos nos apegar, procurar mais, manter os olhos, a mente com o nosso Criador, o nosso Deus, mais do que com a criação, as coisas criadas. O problema é que a criação, as coisas criadas, muitas vezes distanciam os nossos olhares. Eu não olho para o meu trabalho e digo assim: poxa, eu tenho um trabalho, glória a Deus por isso, e eu sou mordomo, eu sou administrador das coisas que Deus tem me dado, mas Deus é dono de tudo, e um dia eu vou partir desse mundo, tudo vai ficar aqui, se Ele não voltar antes, eu partirei, tudo vai ficar aqui. E qual foi a finalidade do meu trabalho? Construir uma identidade, encher o meu ego, encher o meu bolso, ou viver plenamente como um servo de Deus nesse mundo? Qual foi a finalidade do meu trabalho? Qual é a sua finalidade de vida, querido? É preencher a sua agenda de prazeres que te agradam, ou viver muito mais do que preenchendo os prazeres que te agradam? A nossa vida aqui é passageira. Nós não sabemos o tempo que ela vai se findar. Nós podemos sair daqui e morrermos, ou estarmos aqui e morrermos. Jesus pode voltar e buscar a sua igreja. E como que nós temos vivido nessa perspectiva? A gente olha para as coisas celestiais, para as coisas de Deus no domingo quando nós estamos na igreja, num velório quando nós estamos diante do fim da vida, ou a gente vive com as perspectivas das coisas celestiais? Aí você vai falar: então, pastor, a gente precisa viver com medo, porque tudo pode acabar a qualquer momento. Não, você precisa saber que você não é dono de tudo. A sua identidade não está no seu carro, a sua identidade não está na sua casa, a sua identidade não está na sua família, a sua identidade não está na sua carreira, a sua identidade está em Cristo Jesus. E você vive as coisas criadas para a glória de Deus. Nós deveríamos, como disse, nos apegar, procurar manter os olhos, a mente, com o nosso Criador, o nosso Deus, do que com a criação, com as coisas criadas. E aí Paulo vai dizer por que viver dessa forma. Pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. O cristão é alguém que está unido a Cristo na sua morte e na sua ressurreição. Quando Jesus pereceu
ele o fez como representante dos que viriam a ser salvos e, portanto, morreram com ele. Jesus é o nosso representante, é o nosso substituto. E na nossa união com Cristo, significa que não pertencemos mais ao reino desta terra, mas ao reino celestial. A nossa união com Cristo nos separa da tirania dos poderes desse mundo e nos provê poder necessário para viver uma nova vida neste mundo. Mas essa nova vida, essa velha vida, está morta. Nós temos uma nova vida em Deus, ainda que invisível ao mundo, aos espectadores, porque nem sempre o mundo vai perceber a realidade dessa nova vida espiritual, oculta neste tempo presente, mas em um dia será manifesta, quando Cristo, a verdadeira vida, voltar para buscar a sua igreja. A vida gloriosa que pertence ao crente, essa vida não pode ser vista agora em todo o seu esplendor, permanecendo escondida aos olhos de todos. O que Paulo está dizendo aqui, nos ensinando, é que essa nova vida é muito parecida entre cristãos e o restante das pessoas. Você se alimenta. Um não cristão também se alimenta. Você gosta de bons restaurantes. Um não cristão também gosta de bons restaurantes. Você gosta de comer bem. Você gosta de trabalhar. Você tem uma carreira. E o não cristão também gosta de comer bem, gosta de restaurante, gosta de trabalhar, tem uma carreira. Você fica doente. Crente fica doente. Você fica doente. O não cristão também fica doente. Você torce para um time de futebol. Alguns. O não cristão também torce para o time de futebol. Alguns. Você tem boletos para pagar. O não cristão também tem boletos para pagar. Você estuda, você pratica um esporte, você tem uma família. Então, em alguns aspectos, nem sempre essa nova vida, essa união com Cristo neste mundo está tão evidente. Mas no dia que Cristo vier buscar a sua igreja, as pessoas do mundo não conhecerão somente a Cristo, mas sim a sua igreja, a igreja de Cristo Jesus. Aqueles que estarão com Cristo são esses os salvos. Obviamente, nós devemos fazer diferença nesse mundo, pois nós fomos chamados e enviados para ser sal e luz. Mas o coração de um cristão, querido, ele deve estar centrado em Cristo. O interesse do cristão, ele deve ser as coisas de cima, porque é lá que Cristo está, com base nos versos 1 e 2 que nós lemos aqui. Então há um momento que aos olhos dos espectadores, talvez essas coisas estarão ocultas, mas um dia vai ser manifesta. E aquele que tem a sua vida centrada em Cristo, um dia estará com Cristo, e isso vai se tornar manifesto. O cristão, ele deve ter a sua vida centrada em Cristo, e com a expectativa da segunda vinda de Cristo. A diferença entre um crente e um descrente está em quem ocupa o centro do seu coração. A diferença entre um crente e um descrente está em quem ocupa o centro do seu coração. O crente pode gostar de bons restaurantes. Acho que eu estou com fome, né? Já dei 3 exemplos de comida. Mas não estou com fome não, almocei super bem hoje, tá? Mas já dei 3 exemplos de comida aqui. Mas um crente, ele pode gostar de bom restaurante. Um não crente também pode gostar de um bom restaurante. Mas a diferença está se a sua identidade, a sua vida está só em praticar bons restaurantes, frequentar bons restaurantes, ou se a sua vida está centrada em Cristo Jesus. Essa é a diferença, queridos. O crente, ele leva a vontade de Deus a sério. O crente, ele considera a vontade de Deus descrita em sua palavra. A sua mente está focada nas coisas de cima. A sua vida é consagrada e dedicada a Jesus Cristo. Nós vimos no capítulo 2 o problema dos falsos ensinos que rodeava aquela igreja. Uma teologia distorcida, cheia de regras. Mas eu quero te dizer que quando Cristo não é central na vida de um cristão, de uma igreja, de uma comunidade, o seu cristianismo será reduzido a religiosidade e regras. Se Cristo não for o centro, alguma coisa o será, e talvez a religiosidade e as regras o serão. Se Cristo não for o centro, alguma coisa da criação será. Tem um time de futebol, eu não sei nem se é o meu, mas ele tem um trecho de um dos seus hinos, que canta:
que diz assim, como eu te amo, não sei o que, não sei o que. O dia que tu não existir, eu não viverei, eu não sorrirei. Eu tenho uma coisa assim, nunca mais. É do meu? Eu já nem sei a música. O dia que tu não existir, eu não sou... Meu, se o nosso coração cantasse isso para Deus com a mesma paixão que um não cristão canta diante do estádio no seu time de futebol, que crente nós seríamos? Uma vida centrada em Cristo. O cara aplaudindo o time que ele está revoltado, dizendo que o dia que o clube não existir, ele não vai sorrir, ele não vai viver nunca mais, querido. O cara canta isso para um time de futebol. O cara idolatra o time dele, o cara centraliza a vida dele no time dele, mas o crente não faz isso no seu Deus. O não crente chega na empresa na segunda-feira contando vantagem de tudo que ele fez no final de semana, de coisas mais que a gente não consegue imaginar, muitas vezes, na perversidade que o ser humano pode ver, e ele não tem vergonha de contar isso, mas você tem vergonha de dizer que você teve um domingo agradável na presença de Deus. Que centro que Jesus ocupa do nosso coração, quando a gente não tem prazer em dizer quem é o Deus que nós servimos. Qual é o lugar que Jesus ocupa na sua vida, querido? Se você não tem prazer em louvar ao Senhor com todo o coração, e você sim dizer, o dia que o meu Senhor não estiver presente, eu não vou viver nunca mais, porque eu dependo dEle. Você dizer na sua empresa, falar assim, eu fui na igreja, eu congreguei com os meus irmãos, eu tive um domingo abençoado, eu exerci o dom que Deus me deu, eu cantei no coral, eu toquei na igreja, eu dei uma aula na IBD, e ter prazer em falar isso, porque o cara não tem vergonha de falar o que ele fez. Parece que ser cristão nos nossos dias tem que se tornado vergonhoso. E o não cristão, muitas vezes que pratica uma religião, até que não é a cristã, ele fala isso e nós nos calamos. Onde está Jesus em nossos corações, queridos? Onde está o brilho dos seus olhos em dizer, eu sirvo um Deus vivo, real, verdadeiro, que eu amo, que tem transformado a minha vida? Ou o nosso cristianismo se reduziu a encontros de domingos? Onde está a nossa motivação? Onde está o nosso olhar? Onde está a nossa mente? Se a gente vive pensando nas coisas do alto, a gente desfruta de tudo que Deus nos deu para viver aqui nessa vida, mas sabendo que é passageiro. O meu dinheiro não é meu. Deus deu um tempo para eu administrar aqui, e eu posso empregar da melhor forma possível, mas tudo é dele. A gente precisa rever, queridos, o nosso cristianismo, a nossa vida cristã. E o meu convite para você é: tenha uma vida centrada em Cristo. Tenha orgulho de cantar com alegria, e sim dizer que a alegria está no coração de quem conhece a Jesus. Não é de quem canta isso para um time de futebol, embora seja o meu. Não é quem canta que o dia que o time não existir, não vai viver nunca mais. O outro que canta que o time é a sua vida, é a sua história. Querido, quem é a sua vida, quem é a sua história é Cristo Jesus. E é essa vida, essa história que você tem que cantar com alegria. A gente precisa ter mais prazer nas coisas de Deus. A gente precisa ser mais vivo, porque é assim que o mundo vai conhecer o Evangelho. A gente precisa ser mais sal. Sal que dá gosto. Sal gostoso. A gente precisa ser luz. Mas não é luz forte, radiante, é luz normal, que brilha ali, onde Deus está te enviando. E você fala assim, eu tenho orgulho. E você vai sentar na mesa e falar, o que você fez no seu final de semana? Cara, eu sou membro de uma igreja, e eu amo dar aula na IBD na igreja, e esse final de semana eu dei uma aula para as crianças. E foi muito bom ver as crianças contando. Os caras vão achar que você é doido, porque os caras vão falar das coisas que eles fizeram mais absurdas, mas você vai dizer a sua alegria do que Deus tem feito na sua vida. Ou esse final de semana eu não fui na igreja, é julho, mês de férias, eu tirei um final de semana para ficar em casa, e eu recebi meus filhos em casa, eu recebi meus netos em casa, e eu tive a alegria de desfrutar o prazer em família.
Para aquele que não valoriza a família, isso vai ser um testemunho. Isso é uma vida centrada em Cristo, queridos. Mas não só tenha uma vida centrada em Cristo, como abandone a sua antiga maneira de viver. Abandone a sua velha vida. Porque agora que Paulo tratou sobre a importância de ter uma vida centrada em Cristo, que é o foco do cristão, que o foco do cristão precisa estar nas coisas do alto, a consciência dessa realidade irá gerar consequências práticas, fazendo com que o crente abandone a sua antiga maneira de viver, que o crente faça morrer a sua natureza terrena. E aí Paulo vai dizer isso. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Paulo agora vai utilizar a expressão, portanto, assim como uma conclusão, porque para aqueles que morreram com Cristo, que ele acabou de dizer, a conclusão é que eles deveriam eliminar o que pertence à natureza terrena deles, as coisas pecaminosas que estão dentro deles. Se já morrermos com Cristo, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Hernandes Dias Lopes, comentando sobre esse texto, ele diz assim: nós precisamos andar com a nossa certidão de óbito. Porque nós morremos com Cristo, nós temos poder para fazer morrer a nossa natureza terrena. Você andar com a sua... A gente se alegra de andar com RG, né? Com a certidão. Ninguém mais anda com certidão de nascimento, nem RG, né? Hoje é CNH. Você se alegra de andar lá com a sua carteira de habilitação, mas o Hernandes Dias Lopes diz aqui para nós, fala assim, ó, a nossa alegria tem que ser de andar com a certidão de óbito, dentro dessa perspectiva, porque nós morremos com Cristo. A expressão faça morrer, significa aqui privar de poder, destruir a força, deixar sem vitalidade ou enfraquecer. O impulso que o cristão deve lutar para debilitar a sua natureza terrena. E quais são essas coisas da natureza terrena que estão dentro de vocês? Quais são as inclinações da carne, da nossa natureza pecaminosa, herdada de Adão e Eva, que Paulo vai descrever aqui, que faziam parte daquela velha vida dos irmãos de Colossenses, e que talvez faça parte da velha vida de alguns de nós aqui? A imoralidade sexual, a impureza, a paixão, os desejos maus, e a ganância, que é a idolatria. Paulo ele vai mencionar aqui a prostituição, na sua versão talvez, ou imoralidade sexual, e a palavra utilizada no original aqui por Paulo, ela tem um sentido amplo, e pode se referir a todo o pecado de natureza sexual, que também são muito parecidas com a impureza e a paixão, que apontam para a direção da sexualidade, a imoralidade sexual em geral. Paulo ele está apontando aquelas práticas sexuais fora do limite que Deus estabeleceu. A sexualidade, o sexo é uma bênção se praticado à luz da palavra de Deus. É uma bênção no casamento com o cônjuge. Fora disso, vai se encaixar em uma dessas palavras que Paulo utilizou, que vai caber dentro de impureza, paixão, que talvez é um adultério, a fornicação, as práticas fora do casamento heterossexual. Queridos, à luz da palavra de Deus, o sexo foi feito para o matrimônio, homem e mulher. Fazer sexo com o namorado ou com a namorada para a nossa sociedade é normal, mas à luz da palavra de Deus é pecado. A natureza terrena deseja satisfazer a sua maneira, mas abandonar, fazer morrer a natureza terrena, significa esperar o tempo certo, com a pessoa certa, na maneira de Deus. Isso é deixar a antiga maneira de viver. Isso é se revestir desse novo homem. É olhar para a nossa vida e dizer, eu quero viver a palavra de Deus. Porque aquele mesmo infeliz lá na sua empresa, que tem o prazer de dizer o que ele fez com a namorada ou com o namorado no final de semana, é o mesmo prazer que dentro do seu coração você não tem de dizer, não, você não precisa dizer dessa forma, mas dizer assim, eu enxergo o sexo de outra forma. Eu acho que viver sexualidade da forma que você está falando é perversidade, é impureza sexual. E para mim, viver a minha sexualidade significa viver dessa forma. Uma vida centrada em Cristo vai te dar coragem e ousadia para testemunhar dessa forma. Uma vida centrada em Cristo vai dizer, poxa, eu enxergo as coisas de um outro jeito.
eu enxergo a vida numa outra perspectiva, numa outra ótica, porque a minha mente está nas coisas celestiais, não está nas coisas terrenas. Mas quando a gente não mata, não faz morrer a natureza terrena, a gente vira mais um, que talvez não faz como um incrédulo, conta a vantagem, mas dentro do coração está dizendo, aí, estou satisfazendo o meu prazer. E um prazer bom que Deus colocou dentro de você, mas para viver da forma que Ele quer que viva. Então a gente precisa matar a velha natureza. E aí Paulo vai dizer a imoralidade sexual, mas Paulo também vai falar do desejo mau, a cobiça maligna. É o desejo de querer ter aquilo que não lhe pertence para obter e que para obter você é capaz de praticar e recorrer ao mal, passar por cima de qualquer um. Eu quero ter dinheiro, então para eu ter dinheiro eu passo por cima de qualquer um. A ganância, a avareza, que é o amor ao dinheiro, o pecado da possessividade. Querido, você quer um carro para te levar para algum lugar, para que Deus às vezes te deu um dinheiro e boas condições para você ter um bom carro, ou você quer ter um carro para postar foto no Instagram e dizer, olha lá meu carro. A gente precisa rever os valores do nosso coração, querido. A gente precisa rever onde está centrada a nossa vida. Veja, não estou dizendo com isso que você não deva almejar ter um bom carro e ter um bom carro, ter um bom trabalho, poder ter boas condições de vida. Estou dizendo e não querendo dizer que você não deve fazer isso o centro da sua vida. A ganância do seu coração, o desejo de passar por cima de todo mundo para ter isso. E aí Paulo vai dizer, é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando vocês costumavam viver nelas. Paulo apresenta aqui para nós duas razões pelas quais eles deveriam mortificar as coisas terrenas e pecaminosas que estavam dentro deles. O primeiro é que por causa dessas coisas, segundo Romanos capítulo 1 e as escrituras em outros textos, que vem a ira de Deus, que estão vivendo na desobediência, então por isso você deve mortificar. E o segundo é que o pecado faz parte do passado, os quais vocês praticaram no passado, na velha vida, quando vocês costumavam viver nela, e agora na nova vida, agora é diferente, agora as coisas mudaram. Se no passado foi feito dessa forma, agora que Cristo é o centro da minha vida, agora é diferente. Agora eu olho para a palavra de Deus. Agora eu busco a direção de Deus. Se no passado eu queria namorar de qualquer forma, com qualquer um, de qualquer jeito, agora que eu tenho a nova vida, a nova natureza, eu olho para a palavra de Deus. E falo, o que Deus fala sobre relacionamentos? Se no passado eu era ganancioso, passava por cima de todo mundo, queria ostentar os bens, agora eu olho para a palavra de Deus e falo, o que eu posso fazer com tudo isso que Deus tem me dado para abençoar esse mundo que eu tenho vivido? Eu deixo a minha antiga maneira de viver e vivo uma nova forma. Porque se a natureza terrena não for mortificada, para Paulo aqui, o indivíduo vai enfrentar a ira de Deus. E a ira divina recai sobre os filhos da desobediência. Aqueles irmãos de Colossos deveriam eliminar as suas inclinações carnais. E a segunda razão, repito, para os cristãos mortificarem as questões terrenas e pecaminosas, é que essas práticas faziam parte do passado. Era comportamento da época em que eles ainda não conheciam o Cristo, não tinham rendido a sua vida a Ele. Isso faz parte do passado. Devem ser eliminadas todas essas inclinações carnais. E a minha pergunta para nós aqui é, você salvo por Cristo Jesus, tem algumas coisas ainda da sua velha vida, da sua vida antes de conhecer a Cristo, que ainda domina o seu coração?
Você é servo de Cristo Jesus, quais são as suas, aquilo que era da velha vida que você ainda precisa mortificar, que você tem lutado? Talvez é um vício, talvez é um sentimento que não agrada a Deus, talvez é uma ganância. O que você precisa deixar de lado? Porque isso não faz parte, não condiz com a nova vida que Cristo te deu. Talvez existem coisas que você praticava no passado, mas que conseguiu ser liberto por um tempo e que caiu novamente. E ainda te prende, um vício, um traço de personalidade. Porque você deixou de vigiar e agora isso tem dominado o seu coração. Precisa mortificar, queridos. Eu falei a semana passada, mas eu quero repetir aqui, porque nós crentes somos separados e pertencentes a Cristo, e nós devemos agir de acordo com essa nova posição em Cristo. E a santificação, algo que o Espírito faz em nós, essa operação sobrenatural de Deus, ela consiste primeiro a mortificação da natureza humana pecaminosa. Porque quando nós nos convertemos, a natureza pecaminosa que nós herdamos de Adão, ela é subjugada, ela é submetida, mas ela não é retirada de nós. Nós não somos mais governados, dominados pelo pecado, mas ele existe. E por isso nós precisamos mortificar. Nós não somos dominados, mas ele está aí. E por isso a gente precisa mortificar. Mas por outro lado, essa santificação gera em nós a vivificação do novo homem. O revestimento em conformidade com o novo homem que é Jesus Cristo. A nova vida que a santificação conduz é descrita nas Escrituras como os homens vivos para Deus, ou viver em Deus. E é o que Paulo vai dizer em Efésios 4:22, que nós devemos nos despir do velho homem e a nos revestir do novo homem para sermos semelhantes a Deus em justiça e santidade. Querido, é possível alguém ser um religioso, ir à igreja todo domingo, e ainda assim não ter abandonado o mundo, a sua antiga maneira de viver nesse mundo. Tem um escritor, A.W. Tozer, clássico, ele tem um livro chamado A Vida Crucificada, e ele diz assim: mundanismo é a soberba da vida, e o desejo daquilo que os olhos veem, e o anseio da alma ambiciosa, por posições e por tudo que o mundo faz em razão do pecado que existe nele. Isso inclui tudo o que é o mundo, isso inclui tudo o que é o mundo, que transborda em milhares de coisas que a igreja tradicionalmente rejeita. Aquilo que eu mudaria a palavra igreja para as escrituras, o mundanismo é o inverso disso. É querer viver de qualquer forma aquilo que a palavra de Deus rejeita. Eu quero convidar você que talvez luta com a sua velha vida, com a sua antiga maneira de viver, ou que talvez ainda não abandonou o mundo, a voltar-se totalmente para o Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus estava no mundo, mas não era do mundo. Jesus falou: vocês estarão no mundo, mas livrem-se do mal. E nós precisamos nesse mundo, a voltar nas nossas vidas ao Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você a render o seu coração na cruz de Cristo, na sua obra, para nos salvar, perdoar os nossos pecados, porque a única cura para o nosso coração mundano, sabe qual é, queridos? É a cruz de Cristo Jesus. É quando nós crucificamos o velho eu, diante da cruz de Cristo Jesus. O novo homem e a nova mulher estão em Cristo e reconhecem que estão mortos pelos pecados, mas vivo para Deus. Isso domina seu coração, isso ocupa o seu pensamento. A alegria de dizer: eu morri para o pecado e eu vivo para Deus. E aí Paulo continua dizendo assim: mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Paulo agora ele vai usar uma metáfora de dizer, usando a expressão se despir do velho homem, se revestir do novo homem, tirar a roupa suja e se vestir da roupa limpa que Cristo nos dá.
Paulo tinha dado exemplos de coisas que eles praticavam no passado: imoralidade sexual, desejos maus, ganância. Mas agora, após a conversão, ele diz que é necessário que eles se livrem de uma série de práticas pecaminosas, que são inclinações dos desejos da carne, que talvez ainda pudesse estar dentro da vida deles. E ele vai dizer: abandone a ira, o temperamento explosivo. Mortifica esse temperamento explosivo. Abandonem essas coisas. A indignação aqui que Paulo coloca é uma ira que arde continuamente, que se recusa a ser pacificadora e jamais cessa. A maldade, a depravação, o desejo maligno contra uma pessoa, a ponto de se entristecer quando ela é bem-sucedida. A maledicência, uma difamação do caráter humano, um emprego da língua para destruir a boa reputação de alguém, a linguagem indecente no falar, a linguagem abusiva e grosseira, a boca suja, a palavra torpe, a mentira, falar falsamente da verdade. Paulo vai dizer: vocês precisam mortificar tudo isso. Abandonem todas essas coisas. Mas agora que vocês se vestiram do novo homem, abandonem todas essas coisas. Não cabe a um cristão, querido, esse temperamento explosivo, pavio curto. Ah, mas eu nasci assim. Na velha natureza. Na nova você vai mortificar. E você vai deixar o Espírito controlar a sua vida. Falar de qualquer jeito, de qualquer forma. Que às vezes as pessoas machucam as pessoas da forma que fala. Sabe, essa indignação, mas que não é uma indignação boa, aquela indignação que te gera um incômodo para uma mudança, mas essa indignação que não é pacificadora, que gera conflitos, indignado com tudo. A maldade no coração de um crente não cabe, a maledicência, a linguagem indecente no falar, está no meio dos amigos lá, fala como qualquer um, e o seu falar não edifica, não tem diferença. Insulta os outros. A gente precisa mortificar. De vez em quando no trânsito, o velho homem vai bater no vidro dizendo assim: xinga aquele infeliz. Mas você vai se segurar, porque você está morrendo o velho homem. Aí você fala: no passado eu ia xingar. Carro com ar-condicionado é bom que você fecha o vidro, daí você não xinga um palavrão, mas você fica: ah, seu infeliz, seu... sei lá. Vamos, palavras mais temperadas, e ninguém vai ouvir, mas você expressa a sua ira ali. A Deisa briga comigo, que às vezes, sabe, acontece essas coisas de trânsito, e a gente dá aquela encaradinha do lado, assim, só para o cara ter noção de que ele fez uma besteira. Eu falo assim: por que você tem que encarar os outros quando acontece isso? Por que você tem que ficar olhando para o lado, para o cara ver que ele fez besteira? Por quê? Porque é o nosso coração pecaminoso, é a nossa velha natureza, que quer dizer: ó, seu vacilão, olha o que você fez aqui. E aí você passa do lado do cara e fica olhando para ele. Mas o crente, ele está sendo transformado. E aí nesse meio do caminho pode até uma vez ou outra acontecer isso. Mas aí Deus usa até a esposa para dizer assim: para de encarar o outro. Para a gente aprender a viver uma nova vida. Esse é o nosso coração, queridos. Já dei o exemplo aqui, quando você olha aquele motoqueiro empinando, que você torce para o infeliz cair. Mas quando Deus está dominando seu coração, você fala: meu, que Deus mude a vida dele. Que Deus transforme para que ele seja mais prudente no trânsito. Depende do Espírito. A gente brinca porque depende do Espírito. Mas essa é a nova vida de um cristão. Não é que agora a gente vai ser passivo diante de tudo. Mas a gente sabe a forma de lutar pelos nossos direitos. A gente sabe a forma de manifestar o nosso direito. A gente sabe a forma de conversar com as pessoas. E a gente está aprendendo. O velho homem é aqueles que herdaram a natureza corrompida de Adão. O primeiro a ser criado. E a natureza dele reside em cada ser humano. Nós temos a sua natureza. Só que na cruz, os cristãos se despiram dessa natureza. Morremos para essa natureza pecaminosa. Tiramos a roupa suja e rasgadas. E agora estamos vestidos com roupas novas que traz a marca do nosso Criador. É ali.
É quando você chega daquele dia cansado, que você mexeu com construção, com graxa, e você tira aquela roupa suja e coloca na máquina de lavar, e sabe que depois de um tempo ela vai sair daí limpinha, nova de novo, passada, e você vai vestir e falar, agora está limpa. Eu posso ir para a igreja com ela, porque limpou. Mas o problema é que o nosso valor é invertido, porque é aqui na igreja que você tem que vir com a roupa suja. Porque é aqui que você vai ouvir a palavra de Deus, apontando para você, Cristo Jesus, e é aqui que você vai se vestir de novo, nessa nova roupa. Que não é o Omo, fazendo propaganda, mas não é o sabão líquido da melhor qualidade. Nem sei se esse é o melhor, mas enfim, não é o melhor sabão, mas é o sangue de Cristo Jesus vertido na cruz do Calvário, que transforma os nossos corações. O novo homem é Cristo. Na morte de Jesus nós tiramos a roupa de Adão, e na ressurreição de Cristo nós vestimos da roupa de Jesus. E esse é o ato que acontece na cruz e na ressurreição de Jesus. Esse novo homem é a natureza regenerada, é o caráter do próprio Cristo que passa a envolver o cristão, refreando as suas inclinações, incluindo uma nova humanidade. Com Jesus na vida do cristão, há uma renovação diária e constante, para que o salvo reflita cada vez a imagem daquele que o criou e o salvou. E aí Paulo conclui, nessa nova vida já não há diferença entre gregos e judeus, circunciso ou incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Nessa nova humanidade criada por Deus, a semelhança de Cristo, não há diferença alguma. Agora tudo é definido por Cristo, e tudo está incluído em Cristo. As diferenças raciais, gregos e judeus, as diferenças religiosas, circuncisão e incircuncisão, as diferenças culturais, bárbaro, que é o ignorante, cita, que é a categoria de sábio, as diferenças sociais, escravos e livres, as diferenças econômicas, intelectuais, são abolidas, morreram nessa nova humanidade. Porque o Evangelho é para todas as pessoas, sem qualquer distinção. Por isso não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Essa é a beleza do Evangelho, queridos. Que transforma e que rompe essas barreiras que precisam ser quebradas. Paulo aqui, talvez, alguns vão dizer que ele estivesse criticando um pouco daquele misticismo, daquele esoterismo dos hereges de Colosso, que atribuíam a alguns privilegiados a possibilidade de chegar a Deus. E ressalta que Cristo é o centro da história. Cristo é o centro da criação, da salvação. Cristo é tudo no plano redentor de Deus. E o propósito, e é assim que Paulo termina. Mas Cristo é tudo e está em todos. E nós lemos no 10, ser renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Porque o propósito supremo de Deus para nós é nos tornar como seu Filho Jesus Cristo. Ser feito à imagem de Deus. Eu quero caminhar para a conclusão, porque nós aprendemos aqui. Paulo nos ensina como ter uma vida focada em Cristo. E olhando nas coisas que são do alto. Paulo vai dizer para aqueles irmãos qual a maneira que eles devem viver a vida cristã. E viver a vida cristã é estar preocupado com o céu, estar preocupada com aquele que reina no céu, e com os propósitos, os planos e o poder dele, como ele deseja que vivamos aqui. É também ver as coisas, as pessoas e os acontecimentos deste mundo por meio dos seus olhos, numa perspectiva eterna. E Paulo também ensina aqueles colossenses a viverem essa nova vida em Cristo. Mas também aprendemos que para viver a nossa nova vida em Cristo, nós precisamos ter uma vida centrada em Cristo. Nós precisamos abandonar a antiga maneira de viver, a velha vida. Os sinais, queridos, de uma verdadeira espiritualidade, de um coração transformado, é a preocupação com as realidades celestiais, com as coisas do alto. Você é alguém que vive a vida considerando as realidades espirituais? Ou o seu coração está centrado nas coisas terrenas? Você sabe que um dia vai ter um fim. Você sabe que você é só um administrador de tudo que Deus tem te dado. Você sabe que Ele é o dono de tudo. Você rende glória a Ele em tudo que Ele tem te dado.
Ou você vive a vida dizendo, eu conquistei, eu consegui, e eu vivo da forma que eu quiser. Eu sou o dono da minha vida. Eu sou o protagonista da minha história. O pecado tem morrido em seu coração. Você tem submetido a sua vida ao Espírito Santo de Deus. Você tem se vestido de acordo com a sua nova identidade em Cristo. Está se vestindo desse novo homem. Nosso velho eu morreu com Cristo. E a vida que agora desfrutamos é nova. Concedida divinamente, a própria vida de Cristo. O novo homem é o eu regenerado que substitui o velho homem. Essa é a essência do que nós crentes somos em Cristo. Eu quero te convidar nessa noite, querido, a pegar a sua roupa suja, a pegar o seu coração, a sua mente, cheio do velho homem, e lançar diante da cruz de Cristo Jesus. Porque é ali que você vai receber uma roupa nova. Eu quero te convidar nessa noite, querido, a abrir seu coração e cantar com alegria, dizendo, eu te amo, Senhor. O Senhor é a razão da minha vida. E o dia que o Senhor não estiver mais na minha vida, eu não quero viver nunca mais. Eu não quero cantar isso para um clube de futebol. Eu quero cantar isso para o meu Deus, o meu Senhor. Eu quero te convidar essa semana, querido, a lá no trabalho, quando alguém estiver conversando de assuntos e se gabando da sua vida perversa, você ter a alegria de dizer, eu vejo as coisas numa outra perspectiva. E talvez se limitar a dizer isso, porque a pessoa talvez vai dizer, qual é a perspectiva? E você dizer, eu vejo a partir da palavra de Deus. A gente ter mais amor em testemunhar dessa forma. A chegar lá no meio da conversa e falar, não entendo dessa forma. Porque ele se gaba. E por que você também não pode se gabar de dizendo que não veio dessa forma? Porque você precisa se envergonhar. Porque o cara pode ter alegria de dizer que foi numa festa e fez os atos mais perversos e você não tem alegria de dizer, eu fui domingo à noite na igreja. Foi ruim até para estacionar. E tinha uns caras ali no bar, bebendo ali, chegou um grupo, teve que pedir para tirar, depois chegou outro, teve que pedir para tirar de novo, e foi ruim até para estacionar. Mas como eu ouvi Deus falar comigo quando eu li Colossenses, e a palavra de Deus expôs para nós que eu devo mortificar a minha velha vida, lógico que ele não vai entender isso, eu tenho que falar isso, mas mortificar a minha velha vida e viver uma nova vida, a gente precisa ter prazer nessas coisas, porque a grande mensagem de Colossenses é a centralidade de Jesus Cristo em todas as áreas da minha e da sua vida. E a minha pergunta para você é, Jesus é o centro da sua vida? Jesus ocupa o centro do seu coração? A velha natureza está morrendo. Você tem mortificado. O que faz parte da velha que você precisa deixar nessa noite na cruz de Cristo? O que ainda reina no seu coração? Quais são os vícios que ainda te afastam de Deus e daqueles que convivem com você? Quais são os pecados que você carrega, que muitas vezes não são visíveis, mas estão ocultos e que precisam ser mortificados? Qual é a graxa da sua roupa que você precisa ser lavado pelo sangue do Cordeiro? Qual é a luta que você tem, meu querido, que você talvez esconde através da sua religiosidade, mas que Deus, quando sonda o seu coração, sabe, você tem lutado com isso, você precisa de ajuda, você precisa confessar, você precisa pedir perdão para Deus, você precisa conversar com alguém sobre isso. Qual é a luta do seu coração, meu querido? Quando Cristo é o centro, a gente quer mortifica isso, e a gente fala, nós queremos ver Cristo Jesus. Vamos orar? Baixe a sua cabeça, querido. Queria que você pensasse na realidade da sua vida. Porque talvez tem coisas que Deus tem falado para você e que está dizendo é hora de deixar. Não condiz com um novo homem em Cristo Jesus. Você está usando a liberdade que eu te dei de forma indevida. Não condiz com uma nova mulher em Cristo Jesus. Talvez é o site da internet que você gosta de visitar. Talvez é a pessoa que você tem falado que você não deveria falar. Talvez são os vícios que já deixaram de ser social, mas já se tornaram muito mais do que social na sua vida. Talvez é os lugares que você ainda frequenta, que você precisa parar de frequentar.
Quais são as coisas que você precisa deixar na cruz de Cristo nessa noite, querido? Talvez é até o time de futebol que se tornou o centro do seu coração. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Pai. Palavra rica, viva e eficaz, Pai. E que nós somos limitados diante dela. Mas que o teu Espírito Santo, ó Pai, opera em nossos corações. E eu tenho certeza que está falando nessa noite na vida dos meus irmãos. Palavra essa que está dizendo para nós que Cristo precisa ocupar o primeiro lugar. Que eu preciso ver mais as coisas na perspectiva da tua palavra. A minha mente precisa ser renovada pelo Senhor, pela tua palavra. Eu preciso entender o meu papel como cristão nesse mundo que eu vivo à luz da tua palavra. Cristo precisa ocupar mais o centro da minha vida, da minha casa, do meu casamento, do meu trabalho, da minha carreira, dos meus sonhos, dos meus planos, dos meus relacionamentos de forma geral. Cristo precisa ocupar o centro. Porque talvez, ó Pai, nós temos amado mais as coisas criadas do que o Senhor, que é o nosso Criador. Nós temos colocado o nosso coração mais centrado nas coisas que o Senhor nos deu para viver, para desenvolver, do que no Senhor, que é o soberano e Criador de todas as coisas. Nós temos vivido a nossa vida, achamos que nós somos o protagonista da nossa história, e nós esquecemos que alguém nos criou e nos colocou aqui, nos deu vida. E nos chamou para viver para a sua glória e para o seu louvor. E talvez essa falta de ter a vida centrada em Cristo Jesus tem deixado evidenciado em muitos de nós aqui o velho homem e a velha mulher. As marcas do pecado, as marcas da natureza pecaminosa, que não ficaram no passado, ó Pai, mas que deveriam ter ficado. E que talvez a gente tentou mortificar com a religiosidade, com o legalismo, como aqueles estavam sendo ensinados aqui, com uma falsa espiritualidade, com esoterismo, com misticismo, mas que nós vemos nessa noite que nós precisamos mortificar sim, e o lugar de deixar é na cruz de Cristo Jesus, porque é lá que nós morremos, é lá que nós vivemos, e vivemos para uma nova vida, recebemos uma nova natureza. E a tua palavra nos ensina que se alguém está em Cristo, nasceu do Espírito, é nova natureza, recebeu uma nova natureza, uma nova vida, e as coisas velhas ficaram no passado, o velho homem, a roupa suja ficou lá, porque a tua cruz faz tudo se tornar novo. Nós queremos, ó Pai, ter a nossa vida renovada e transformada pelo Senhor. Nos ensina a mortificar as nossas paixões e as nossas tendências pecaminosas, para desfrutarmos e vivermos dessa nova vida que o Senhor tem nos dado em Cristo Jesus. Nos molda e nos conforma à imagem de Cristo Jesus, para que no meio de uma geração incrédula, a gente brilhe essa luz de Cristo Jesus. Que a gente não tenha vergonha de dizer: nós somos de Jesus. Nós vemos as coisas na perspectiva daquele que nos criou, da sua palavra. Recebe o nosso coração, ó Pai, recebe a vida desse meu irmão, dessa minha irmã, nesse momento que tem colocado diante de Ti as suas lutas, as suas dificuldades, e nos transforma, ó Pai. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos continuar louvando o Senhor?